nos orientar sobre detalhes desses assuntos que a gente sempre escolhe aqui com a produção. Então vamos lá, o tema de hoje é plano de saúde, vamos ao escritório de hoje. Muito bem, um plano de saúde oferece cobertura para consultas, exames, tratamentos e internações, garantindo acesso à assistência médica de qualidade e segurança financeira. Mas é bom ficar atento ao contrato para evitar surpresa. E tem uma questão que a gente vai tentar dar uma melhorada no entendimento desse aspecto, que é a questão da carência. Você faz um plano de saúde, passa um certo tempo para poder começar a usar determinadas questões desse plano, porque tem a chamada carência e você fica lá aguardando, sem poder utilizar. Vamos saber um pouquinho, entender um pouquinho melhor sobre esse aspecto dos planos de saúde. E aqui nós estamos recebendo a doutora Renata Madureira, advogada especialista em Direito da Saúde. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nilvan. Muito obrigada por essa nova oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né, que é carência, onde os usuários que contratam um plano de saúde muitas vezes chegam para utilizar um serviço diante de uma urgência, de uma emergência, uma situação ali de risco de vida e simplesmente tem a negativa sob a alegação de carência contratual, onde assim o paciente fica muitas vezes desesperado, né? Às vezes ele é conduzido a um hospital público para que ali seja tratado e o usuário fica, como é que eu contratei um plano, preciso usar e agora não consigo. Então, realmente é importante esclarecer isso. A carência já está lá especificada no contrato, quando você assina o contrato, a contratação do plano de saúde? Exatamente. Quando a gente assina um contrato de plano de saúde, essa previsão de carência, que pode ser de 24 horas, 180 dias, 300 dias para parto e 24 meses para doenças pré-existentes. Certo. Essa é a regra. Isso tanto está previsto em contrato como em lei. Mas o que ocorre? Muitas vezes o usuário precisa de um atendimento de urgência e o plano diz que não, isso aqui se enquadra numa doença pré-existente, você precisa cumprir o prazo de 180 dias, ou até mesmo gestante, onde tem a carência contratual de 300 meses, via de regra, mas aí às vezes tem um parto prematuro, onde entra numa situação de urgência, que precisa de uma intervenção naquele exato momento. O plano tem a obrigação. Aí o plano tem a obrigação porque já vai ter sido cumprido o prazo de 24 horas. Que é a carência onde houver risco de vida para o paciente ou houver um risco de agravamento daquele quadro dele, cumpridas as 24 horas, ele precisa ser atendido. Se, por exemplo, eu tenho um problema, eu contratei o plano, tem a carência, e de repente eu tenho descubro através de uma crise com muita dor de que eu tenho pedra na vesícula e o médico diz, aqui tem que fazer uma cirurgia urgente porque senão vai dar, tem risco. O plano também é obrigado a não atender também? É obrigado. Nós tivemos, inclusive, um caso recente, onde o paciente tinha atestado, inclusive, quando foi contratar, que tinha problemas renais, que já tinha tido pedra na vesícula, cálculo renal, mas mesmo assim, o médico dizendo, olha, esse paciente aqui está com risco de vida, caso essa cirurgia não seja feita, o quadro dele vai se agravar e a gente pode ter comprometimento que a gente nem sabe a que nível pode chegar. Então, diante de tudo isso, mesmo o paciente tendo atestado que tinha essa doença, como o plano não fez nenhum exame para atestar se isso era verídico ou não, ele foi obrigado a custear a cirurgia e todo o tratamento. E, além disso, diante do ajuizamento de ação, ainda há o dano moral. Ainda tem isso também? Ainda tem o dano moral, porque, assim, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, de todos, assim, a grande maioria dos tribunais do país, eles entendem que essa prática do plano de saúde ela é abusiva, ela é ilegal. Ela viola o direito do consumidor, o direito à vida, o direito à saúde, que são direitos consagrados na Constituição Federal. Então, além de haver a obrigação de custear todo o tratamento, ainda há o dano moral. Com o ajuizamento de uma ação como essa, para que o plano atenda a essas especificações, é uma ação demorada ou não? Não, para que seja garantido o tratamento, normalmente é questão de 24, 48 horas no máximo para a gente ter uma tutela de urgência. Isso por quê? É a vida de uma pessoa que está em risco, né? Então, a gente, sendo feito o ajuizamento da ação, rapidamente sai uma tutela de urgência e pode ser que a demora seja do hospital cumprir. Mas essa demora, eu digo, de 24, 48 horas no máximo.
Mas quando as operadoras normalmente sabem que a parte está procurando seus direitos, vai judicializar uma ação, eles já começam a segurar mais para não transferir esse usuário para o hospital público. É uma das maiores queixas hoje a questão exatamente essa questão da carência? É a questão mais recorrente que nós vemos no escritório. A questão de carência. Até porque o usuário fica desesperado naquela hora ali, né? Você está doente, precisa de uma internação, o médico disse, ó, você precisa fazer uma cirurgia, agora está infartado. O que é que eu vou fazer? Você ainda ser conduzido para um hospital público no meio de todo esse desgaste, é realmente assim, porque você já continuando o tratamento no hospital que você se encontra, é muito mais fácil. Ali você vai ser encaminhado para um especialista e usar o que você contratou. Você contratou o plano de saúde, você quer usar. Nada mais justo, né? E simplesmente você ser conduzido para um hospital público ou até mesmo ser cobrado por esse serviço, porque há casos em que você é condicionado. Para você continuar internado, você vai precisar pagar um calção, e os valores são muito altos, cerca de 10 mil, 15 mil. Então, assim, o interessante é que o usuário, sendo exposto a esse tipo de situação, de uma negativa de tratamento por questão de carência, ele procure imediatamente um advogado especialista, para que ele seja realmente utilize o plano de saúde que ele contratou. Não estava na hora da gente rediscutir essa legislação, doutora, em relação a essa questão? A questão da legislação, ela existe. E lá está muito claro. Sendo um caso de urgência e de emergência, precisa garantir o atendimento. A questão é que as operadoras de saúde preferem descumprir essa previsão, tanto legal quanto contratual. Acredito eu que o problema esteja no usuário recorrer ao judiciário até com uma medida de coibir esse tipo de prática. Porque, às vezes, se o usuário silencia e concorda em pagar o tratamento ou em ser conduzido para uma unidade pública de saúde, acaba que ele está concordando com essa prática abusiva. Então, é preciso que, diante dessa prática da operadora, o usuário conteste, procure seus direitos, diga, ó, contratei o plano, meu caso é de urgência, eu preciso do meu atendimento. E tem um advogado para poder orientar tudo. Tem um advogado especialista. É muito importante que seja um advogado especialista nessa área, porque é uma área muito sensível, onde precisa ser demonstrada a questão da urgência, a questão de que ele precisa ser atendido naquele exato momento, senão a vida dele vai estar em risco, o quadro dele pode ser agravado. E muitas vezes, se não for um advogado especialista, esses detalhes podem ser perdidos e comprometer todo o caso processual. Obrigado por mais uma aula, viu? Eu que agradeço, Nivan, por essa oportunidade. Tá aí, tá vendo? A gente aprende toda terça-feira aqui. Eu vou chamar a Abner Caetano, parece que tem a operação da Draco, que eu anunciei logo no começo do programa, parece que acabou de chegar lá o desfecho dessa operação.